Pelo que, deixando os rudimentos, os elementos básicos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, aqui na palavra está falando aqui, essas coisas deveria ser considerado básico. Um ensino elementar, os ensinos básicos, os rudimentos da doutrina, do arrependimento, das obras mortas, do batismo, da imposição de mãos, né? Ou seja, essas coisas são consideradas comuns, deveria ser considerado comum, mas veja como é que hoje em dia a gente vê muitas pessoas que o básico, até pouco tempo atrás, até para saber o Pai Nosso, algumas crianças não sabiam. Ou seja, o básico, os fundamentos, como a palavra aqui, ó, da renovação da fé, ó, da mente, o arrependimento. O que é o arrependimento? Mostrem frutos de arrependimento, como disse João Batista. É o nascimento do novo homem, ou seja, eu me arrependi, eu não quero mais essa vida. Eu não posso simplesmente dizer, eu aceitei Jesus, mas a minha vida continua a mesma coisa. Eu batizo, eu passo pelas águas no domingo, na segunda-feira eu sou a mesma pessoa. Está errado, não pode. O batismo, eu creio no coração e eu declaro pela minha boca, eu confesso pela minha boca que o Senhor, que Cristo é o meu Senhor e Salvador. Ou seja, eu creio no meu coração e eu declaro. Ou seja, eu sei o que eu estou vivendo e eu ajo de uma forma diferente. Imposição de mãos. O que é imposição de mãos? É autoridade no mundo espiritual. Tem crente que tem medo de falar do diabo, tem medo da retaliação do diabo, não conta testemunho porque vai vir um ataque. Poxa, quem é mais forte aí? Exatamente. Muito obrigado. A autoridade, tem crente que não tem autoridade. É como os filhos de Seva. Saíram lá se achando os exorcistas, né? Vamos expulsar. Chegaram num dia que o diabo não quis mais brincar com eles, quis envergonhar eles. Eu falei assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, imagina só. E vocês quem são? E um só bateu em 7, de ficar pelado. Então a pessoa vai brincando, até que chega o dia que o diabo para de brincar. Agora eu quero que você passe vergonha. Porque tem um monte de gente que vive brincando. É crente aqui e ímpio lá fora. É crente aqui e carnal na casa dele. E vai passando, até que chega um dia que a coisa cai, escândalo, bagunça, que é o que a gente escuta às vezes. Aquele escândalo, ele começou talvez há anos atrás. Na bagunça, na falta de integridade. Então veja, pessoal, aqui no livro de Hebreus, está falando do básico, ó, dos rudimentos, dos elementos básicos, daquilo que deveria ser algo assim, tranquilo, normal para todo cristão. Imposição de mãos, batismo, arrependimento, juízo, o juízo, juízo eterno, eternidade, as obras para a eternidade. É muito sério, é muito profundo isso, essa análise é fundamental. Não adianta a gente falar, nossa, eu queria ouvir algo novo, né? Está vindo uma palavra atrás da outra aí de mentalidade, né? De arrependimento, mas como é que eu vou viver uma palavra, receber? O Senhor vai mandar uma palavra nova se a gente não rompe, se a gente não muda a mente, se a gente não acredita na palavra, se a gente não se alinha com os fundamentos básicos, olha só. Doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Prossigamos até a perfeição. Mas eu não sou perfeito, claro, então vamos prosseguir, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Lembra que Abraão ouviu a palavra do anjo, ou seja, ele ouviu a palavra a segunda vez.
porque ele havia ouvido a palavra da primeira vez, quando o Senhor pediu Isaac, ele saiu praticando. Então as palavras de salvação, o arrependimento, metanoia, techuvá, que é tudo que é a mesma coisa, volta para o princípio, volte ao arrependimento, são palavras que hoje em dia, infelizmente, são impopulares. Você fala de mudança, você fala de arrependimento, você fala de uma vida santa. Impopular. Isso daí já está parecendo a época da lei. Com Jesus eu tenho graça, mas é que a pessoa, como ela não lê a Bíblia, ela não estuda a palavra, ela não entende que a graça aumentou a minha exigência. Porém, eu tenho uma força para isso, eu tenho um poder que vem do Senhor para suportar, para vencer o pecado. Então as pessoas têm buscado somente, infelizmente, aquilo que agrada a sua carne, aquilo que agrada aos seus sentimentos, às suas emoções. A pessoa fala da graça, a pessoa fala de sentir Deus. A gente não trabalha para sentir Deus. Ou você acha que Jesus sentiu vontade de ir para a cruz? Você acha que Paulo sentiu vontade de fazer um monte de coisas que ele fez? Você acha que Pedro sentiu vontade de fazer um monte de coisas que eles fizeram? Não. A gente sente, recebe a presença do Espírito Santo e é maravilhosa, mas as nossas atitudes não é pelo sentimento. As nossas atitudes são pela fé. Jesus não sentiu vontade de morrer, mas ele tomou uma decisão, é isso que eu preciso fazer. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou seja, a minha vontade não é essa. A minha vontade não é de ser machucado, de ser furado, de ser judiado, levar. Quem gosta de levar soco na cara? Quem gosta de levar chicotada nas costas? Quem gosta de espetar? Não seja a minha vontade, mas a sua. Ou seja, as pessoas estão buscando sentir Deus, sentir a presença do Espírito Santo é uma coisa, mas sentir Deus, sentir a aprovação de Deus para fazer coisas, você não vai sentir vontade de fazer um monte de coisas. Isso não é bíblico. As pessoas têm aceitado tudo. Então fala da ultra graça, fala de sentir as coisas, fala de aceitar tudo. Tem um monte de gente dentro das igrejas que aceita um monte de tipo de diagnóstico nos filhos, de doença, de situações, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho essa síndrome, eu tenho esse negócio. E a palavra me ensina a lutar contra isso, porque isso não é bíblico. Deus é um Deus grande, um Deus forte, e Deus quer que nós lutemos contra tudo aquilo que está errado na nossa vida, contra a doença, contra a separação, contra o descontrole. Deus nos ensina a parar de reclamar. Deus nos ensina a reagir. Deus nos ensina a ter uma postura diferente, a viver de modo intencional. As pessoas muitas vezes vão para a igreja para sentir alguma coisa e se emocionar com alguma coisa. Mas a gente precisa de uma fé, como a gente já falou há algumas semanas. O culto racional, o sacrifício racional. Porque o ponto da palavra vir e nos cortar e dividir alma e espírito, juntas e medulas, razão e emoção, é causar mudança. É trazer amadurecimento. O ponto da palavra é causar mudança. Como diz aqui em Filipenses 3,16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, o que a gente acabou de ler? Vivamos até o ponto da perfeição. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Cheguei até esse ponto, eu não vou para trás. Eu não retrocedo, eu vou para frente. Eu vivo com aquilo que eu recebi. Eu aprendi isso. Isso me mexeu comigo aqui. Essa palavra, esse entendimento, essa visão mexeu comigo. Opa, eu vou aplicar. Não vou deixar esperar uma outra palavra, uma outra confirmação, deixar para depois, para amanhã. Não. Eu recebi isso agora, hoje eu vou aplicar. A maioria quer apenas o resultado sem o processo. Isso é impossível.
Para viver coisas maiores, eu preciso amadurecer. Alguma coisa na nossa vida, pessoal, dá para ter o resultado sem o processo? Dá para você ter o resultado de um casamento abençoado sem vencer o orgulho, sem passar pelo processo do perdão, sem passar pelo processo dos ajustes? Dá para viver um resultado sem um processo? Dá para você ter uma saúde maravilhosa, ter o resultado de uma saúde perfeita, sem passar pelo processo do dia a dia, de água, alimentação, atividade física, bons hábitos de exercício, de rotina? Não dá. A pessoa quer o resultado de uma vida financeira próspera, abençoada, de crescimento, de expansão, sem passar pelo processo de saber lidar com as coisas, saber lidar com o dinheiro, ser excelente no trabalho, crescer naquela empresa, crescer naquela área, desenvolver habilidades. Alguma pessoa ficou boa para tocar piano, né? Eu quero o resultado de saber inglês, de saber tocar piano, sem passar pelo processo das aulas, dos treinos, né? de sentar lá, estudar e fazer. Ou seja, nada na vida vai ter um resultado sem o processo. Mas com Deus, com a fé, a gente acha que tem que ser. Não, eu quero o resultado. Eu já aceitei Jesus. Eu quero resultado, mas não quero processo. Eu não quero perdoar. Eu não quero tirar amizades erradas. Eu não quero cortar na minha carne. Eu não quero me disciplinar. Eu não quero buscar a Deus de verdade. Eu quero viver com base nos dois lugares, um pé no mundo, um pé na igreja.